Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de JavaScript. Bom, nessa aula nós vamos estar falando aqui basicamente de números e trabalhando com data em JavaScript. Ok? Primeira observação importante é que o JavaScript ele implementa todos os tipos numéricos como Double Precision. Double Precision são conhecidos também com, inclusive de 64 bits, tá ok? Que é sobre o formato IEEE 754, tá ok? Aqui descreve essa aqui é a documentação que descreve a implementação Double Precision nesse padrão IEEE 754, tá ok? Existem vários padrões de implementações numéricas, tá? Aqui tem toda a representação matemática, bit a bit, uso de memória, cálculo, complexidade do algoritmo que implementa cada número. Então, esse aqui é o padrão, tá certo? Que é utilizado pelo JavaScript e, se não me engano, pelo Java também. Não tenho certeza. Porque eu sei que o Java tem tipos primitivos do tipo integer, que aqui não tem. Mas, se eu não me engano, o Double Precision do Java também implementa esse mesmo padrão. Bom, então a gente só tem um tipo numérico no JavaScript, que é o number. A gente não é como em outras linguagens, a gente tem float, tem integer, tem double int, tem long, enfim, né? Aqui a gente tem esse único tipo numérico, que é o number. E ele vai aí, né, de menos 253 até no negativo até o positivo e elevado a 253. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Não havendo especificação do tipo integer. Além de ser capaz de representar números de ponto flutuante, o tipo de número tem três valores simbólicos, até o infinito positivo, o infinito negativo e o not a number, quando ele não é um número, né? Então são aí representações diferentes que o número que um number recebe, tá certo? Então aqui, né, ele implementa os números aí do tipo decimal, binário, octal e hexadecimal, tá certo? O que a gente usa geralmente é o decimal. Em poucos casos a gente pode usar o binário, mas quase nunca a gente vai usar o octal ou hexadecimal, não no contexto do nosso curso, tá certo? Então é bom a gente saber isso aí. E aqui eles têm algumas propriedades, né? Se eu abrir aqui o console do meu navegador e eu testar essas propriedades aqui, ó, do número, por exemplo, se eu tenho um objeto number aqui, vamos supor que eu tenho aqui a que vale 10. Se eu fizer aqui a ponto max, deixa eu ver se eu vou ter max value em a. Não tenho. Eu tenho que fazer aqui assim, ó. Tenho que fazer number ponto max value, tá certo? Isso aqui vai me retornar o tamanho máximo do que um objeto do tipo number pode receber, tá certo? Eu posso fazer o contrário também, então o min value também, que é a representação aqui, né, do tamanho máximo, mínimo que o meu number pode atingir, tá ok? Se eu chamar aqui, ó, number ponto not a number, ele me retorna aqui um not a number, né, valor not a number especial. Aí ele traz aqui para mim o negativo infinity, positivo infinity, né? Tem algumas outras propriedades aí amarradas ao meu objeto number. Mas o mais importante que eu quero que vocês levem daqui é que o JavaScript trata número apenas como number, não é como nas outras linguagens que tem tipos primitivos para cada tipo de número, número com vírgula, números sem vírgula, números positivos, números só positivos, números só negativos, tá certo? Números com pouco gasto de memória, outros com mais gasto de memória. Então o JavaScript nesse ponto eu acho ele mais inflexível, porque quando eu como desenvolvedor eu quero ter a possibilidade de escolher o tipo de dado que eu vou usar para eu poder estar otimizando o desempenho, usando menos memória e tudo mais. Então aqui no JavaScript eu não posso, eu tenho que estar sempre utilizando aquela implementação 64 bits de número, tá certo? Então a gente tem isso aí. A gente tem aqui alguns outros métodos também, ó, amarrados a ele, que a gente viu que são os métodos pré-definidos. Por exemplo, analisa um argumento string e retorna o número float, o mesmo que a função global parsefloat. Deixa eu fazer aqui, ó, number ponto parsefloat, eu vou passar um valor para ele aqui, ó, um
um string 12.20. Ele foi, o que ele fez aqui? Deixa eu trocar aqui para pontinho. Você viu que aqui, ó, até onde ele conseguiu, ele me retornou 12. Depois, a partir desse caractere aqui que ele não identificou, ele simplesmente ignorou. Agora aqui com o ponto, que faz parte realmente da representação de ponto flutuante, ele me retornou 12.2, tá? Tem um passe integer, determina se o valor passado é um inteiro. Então se eu fizer aqui a mesma coisa com esse valor, ó, integer integer, tá vendo? Ó, deu como false, porque viu que esse número aqui não é, isso aqui mesmo sendo um string, não é não é um número inteiro, né? Eu teria que retirar eles aqui da aspas para ele estar me retornando que isso é um inteiro. Mesma coisa, um que verifica se isso é um not a number, tá ok? O que mais que a gente tem aqui? Tem o toFixed, retorna um string representando o número em notação com ponto flutuante. E agora a gente tem aqui o objeto math, tá ok? O objeto math tem propriedades e métodos para constantes matemáticas e funções, por exemplo, o pi. Então, basicamente, o objeto math é como se fosse uma biblioteca com uma série de funções matemáticas interessantes que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, se eu chamo aqui, ó, math.pi, ele me retorna o valor de pi até a não sei quantas casas decimais. Se eu tenho aqui math.sin, que ele calcula o seno de um número, por exemplo, né, funções aí chatinhas que a gente teria que implementar, a gente já tem elas pré-definidas. Retorna um valor absoluto, ó. ABS de 1 é 1 e o ABS de menos 1 também é 1, então ele me retorna um número absoluto de um valor. Tem aqui, ó, funções trigonométricas com seno, cosseno, tangente, arcosseno, arctangente, enfim, potência, exponenciação, logaritmo, tá vendo? Valor mínimo, máximo, random, retorna um número aleatório entre 0 e 1. Se eu passar aqui, ó, math.random, vou colocar aqui, ó, 0 e 40. Tá vendo? Ele fica me retornando ali entre 0 e 1 n números randômicos. Na verdade, eu acho que não preciso nem passar parâmetro não, que ele vai estar sempre me retornando valores randômicos entre 0 e 1. Deixa eu ver aqui se ele tem alguma outra, se ele tem algum parâmetro que ele recebe. Ó. Função math_random retorna um ponto flutuante, float point, um número pseudo aleatórios em variações de 0 a 1, ou seja, de 0, inclusive ele mesmo, até, mas não incluído o 1, né, total, valor total que é exclusivo. Que depois que você pode dimensionar para a sua validação desejada, né? Então aqui ele está explicando aqui que é realmente o que ele faz. Ele vai sempre retornar números para a gente aleatórios de 0 e 1 e depois você pode quebrar isso, você pode converter isso para inteiro e utilizar aí e fazer a sua implementação da forma que você achar melhor, tá ok? Lembrando que são números pseudo-randômicos, né? Teoricamente ainda é impossível você gerar números realmente randômicos. Matemática, falando aí do ponto de vista matemático e computacional, né? A gente sabe que é impossível gerar números realmente randômicos. Não existe ainda um algoritmo que realmente que é matematicamente aceitável, né? Ou aceitado como randômico. Até porque mesmo a lei da aleatoriedade ela é discutida pra caramba. Se vocês assistirem aquele filme lá, Efeito Borboleta, vocês vão ver que realmente, teoricamente, matematicamente ainda não existe aleatoriedade, né? Tudo pode ser provocado. Enfim, então é uma complexidade muito grande essa questão de números randômicos. Então são números pseudo-randômicos, mas que servem aí para a gente fazer sorteio e tudo mais, serve perfeitamente. Tá? A gente tem outras funções aqui, ó, por exemplo, como cálculo de hipotenusa, de raízes, tá? Então, enfim, uma série de funções pré-definidas aí dentro da biblioteca math.
Agora a gente tem aqui, por exemplo, o objeto date. O objeto date é um objeto bem interessante, né? Uma vez que o JavaScript não tem nenhum tipo primitivo do tipo date, né? Então a gente pode trabalhar aí com o objeto date para estar suprindo essa necessidade. Então a abrangência do objeto date é de menos 100 milhões até, eu acho que né? Centenas, milhares e milhões, isso. Então, de menos 100 milhões a 100 milhões a mais do que o dia 1 de janeiro de 1970, com o fuso horário UTC. Tá ok? Então vamos brincar um pouquinho aqui com o objeto date para a gente ver como ele funciona. Se você, por exemplo, chama aqui, ó, vou falar que A recebe date e vou passar para ele aqui um string 1 do 1, opa, 1 do 1 de 2001. Ele me retornou aqui, ó. Agora é uma data que faz referência, né, a quinta-feira. Opa. Quinta-feira, né, 19 de janeiro. Como isso? 19 de janeiro? Ah, tá, porque aqui é outro fuso horário agora, né? Ele trabalha com o TC, quando eu passo, automaticamente faz a conversão. Estou aqui agora em outro fuso horário. Ele me trouxe aqui 19 de janeiro de 2017, 8h35, tal, tal, tal. Isso aqui não me convenceu não. Deixa eu ver aqui. Analisar melhor o comportamento desse objeto date. Vamos lá. Eu sei que quando você passa um... Ah, tá. Já sei o que é. É porque eu esqueci aqui o new. Para criar um novo objeto date. Tá aqui, então, ó. Segunda-feira, janeiro 1, 2011, de 2001, 000. E aqui colocou no meu fuso horário GMT. Ah, agora sim. Porque quando você passa sem o new, ele faz apenas um cast, tá? Então ficou faltando aí o new para poder estar criando um novo objeto, né? Então aqui, ó, os parâmetros do código acima podem ser qualquer um a seguir. Ou seja, você pode passar nada como parâmetro. Eu vou criar aqui b que é igual a date. Aí o que ele fez? Ele fez o primeiro lá. O primeiro que a gente fez. Ele criou um objeto com a data de hoje, com a hora de hoje. Tá ok? Então, quando você não passa nada, ele vai criar, não passa nenhum argumento, ele vai criar uma data na data de hoje. Ok? No segundo, se eu criar passando um string, representando uma data no seguinte formato: mês, dia e ano. Como eu passei no formato errado, ele foi como se eu tivesse passado nada e me devolveu essa data aqui, que é a data de hoje. Agora, se eu tivesse passado no formato direitinho, ó, aqui, ó, se eu tivesse passado nesse formato aqui, ó, ele teria realmente, né, criado lá um objeto date com esses dados que foram passados, tá ok? Se você omitir as horas, minutos, segundos, o valor será setado para zero. Então tem que ali, ó, passar mês, dia e ano, tá ok? Então tem toda essa questão aí ainda. Bom, se a gente analisar aqui o nosso objeto B, por exemplo, ó, ele vai ter aqui alguns atributos, ó, ponto, como por exemplo, deixa eu ver, eu acho que tem um objeto chamado getDay. Não, não. Deixa eu ver aqui. Ponto. Ó, getDay, isso, tá ali sim. Tá. Então ele me retornou aqui, ó, a minha data A tem o dia 1. Então o getMonth, o mês 0. Por que ele me retornou mês 0? Acredito que seja por causa da contagem, né? Que começa contando em 0. Mas é bem estranho isso. Deixa eu ver o get year. 101. Quem é minha data A mesmo? 2001. Vamos ver se ele fala alguma coisa a respeito disso aqui.
Os métodos, o método set é para setar os valores da data e hora do objeto date, o método get para recuperar os valores, o to para fazer retornos de valores de string de objetos e o método parse, o tc, é para parsear strings em datas. Com o método getSet você pode recuperar e setar datas, segundos, horas, minutos, milésimos desta semana, meses, anos separadamente. Existe um método getDay que retorna o dia da semana, mas não existe um setDay. Aí aqui as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, né? Correspondente, porque o dia da semana é setado automaticamente. Então, como a gente pode ver aqui, ó, segundos e minutos são setados de 0 a 59, horas de 0 a 23, tá certo? Dia de 0 a 6, onde 0 é domingo e 6 é sábado. Data é 1 a 31. Então isso aqui é o dia da semana. E aqui o data é de 1 a 31, que é o dia do mês. Então deixa eu ver aqui se eu tenho um a.get.getDate, que é isso que aconteceu, né? Agora sim, ó, retornou um que é o meu dia a data mesmo, do mês. E o mês que é dado de 0, onde é janeiro, né? O que a gente esperava aqui, 0 é janeiro e 11 é dezembro. Um pouco burra essa implementação, na minha opinião, né? Porque janeiro é 1. Dezembro é dezembro, sempre vai ser 12. Para mim não fez muito sentido a implementação do JavaScript em tratar janeiro como 0. Tudo bem, eu entendo que em computação as contagens geralmente começam do 0, mas nesse caso, na minha opinião, não ficou muito legal, tá? E os anos desde 1900. Aquela hora que retornou do 101, que é 1900 mais 101 dá nosso ano, que é 2001, tá? Então agora tá tudo explicadinho aqui o comportamento do objeto date, tá ok? Por exemplo, suponha que você queira definir a seguinte data. Então você pode passar assim, ó, December 25, 1995. Então você pode passar, né, em string e inclusive com o mês aqui, por exemplo, em string, desde que seja em inglês, acredito, né, que não vai aceitar algum outro idioma. Mas basicamente é isso, gente. É só vocês saberem aqui o potencial do objeto date, né? Aqui tem outros exemplos que vocês ainda podem brincar, né? Na mesma ideia, ainda get hours, get minutes, get seconds, tá? E você pode brincar com isso, pode concatenar, pode transformar string em data, data em string. Então é um objeto aí bastante importante, bastante poderoso, tanto ele quanto o math, quanto o fato de vocês estarem conhecendo aí as características de implementações numéricas do JavaScript em Double Precision 64 bits a partir do formato IEEE 754, tá ok? Então, ó, façam todos os exercícios desse capítulo, brinquem bastante, tenham bastante dúvidas e sintam-se à vontade de postar todas as dúvidas no fórum ou estar nos enviando por e-mail, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês na próxima videoaula. Um grande abraço e até mais.